Olá, que bom receber você aqui para a nossa quarta aula do módulo de ética. Graça e paz de Cristo seja abundante sobre a sua vida. Na aula passada nós falamos sobre o líder, e a sua família, e nós vamos falar nesta aula sobre o líder e a mordomia cristã. A mordomia cristã refere-se a tudo aquilo que o Senhor disponibiliza para nós, que o Senhor coloca à nossa disposição para administrarmos. E devemos fazer isso com muito louvor, lembrando sempre que tudo quanto fizermos deve ser para glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Vamos falar então das três áreas da mordomia cristã: finanças, tempo e também talentos. Vamos começar pelas finanças. A relação ministério e finanças, ela quase sempre tem sido bem conturbada, bem complicada. E o Senhor Jesus Cristo vai nos advertir sobre isso. Ele vai falar conosco que nós não podemos ter um relacionamento com o dinheiro, como sendo servos, escravos. Ele vai denominar aí nessa relação, senhor e servo. Então nós não podemos ser servos do dinheiro, mas nós devemos nessa relação sermos senhor. Isso significa que nós não devemos nos deixar dominar por isso, vivermos escravizados pelo dinheiro. Nós precisamos ter este controle, este domínio em nossas mãos. Até porque a palavra de Deus vai nos dizer que onde está o nosso tesouro, aí está também o nosso coração. Bom, uma coisa que tem nos preocupado muito nestes últimos dias é a maneira como algumas pessoas lidam com isso e como elas deturpam, como elas distorcem a palavra de Deus, para poder então justificar os seus atos, justificar a maneira como eles lidam com isso. Uma influência da teologia da prosperidade é que o nosso ministério só pode ser julgado bem-sucedido se nós tivermos as finanças muito gordas. Se a igreja for rica, então é sinal de que a igreja é abençoada. E isto não é a maneira de nós aferirmos a nossa fé, não é a maneira de nós aferirmos o nosso ministério, não é a maneira certa de nós medirmos as coisas. Muito pelo contrário, nós precisamos trabalhar de maneira sim que a igreja seja abençoada. Nós estamos falando aqui contra o dinheiro. A Bíblia vai dizer que o problema não é o dinheiro, mas é o apego ao dinheiro, é o amor ao dinheiro. Então nós não estamos pregando pobreza, não é isso, mas nós devemos tomar muito cuidado nesta relação que, eu repito, ela tem sido muito conturbada. Nós não podemos protagonizar nessa relação, homem e dinheiro, nós não podemos protagonizar como servos, como escravos, e sim como senhores. Por causa desta aferição equivocada, muitos líderes têm caído em sérios problemas, têm vivido decadência, porque eles estão agindo de maneira totalmente equivocada. Então, assim, não é difícil nós encontrarmos pessoas tão preocupadas com isso, colocando tanto essa questão em primeiro plano, que já não olham mais para os seus membros, já não olham mais para a igreja como servos de Deus, como irmãos em Cristo Jesus, mas acabam olhando para essas pessoas apenas como contribuintes. Logo, o desejo de salvar, o desejo de ganhar almas, já não é mais para povoar o céu, e sim para aumentar a arrecadação do templo. Isto é muito triste, isto é muito preocupante, não é assim que devemos agir. Então nós devemos estar sempre atentos a essa questão, a esta relação dinheiro e ministro, para que nós não venhamos cair em tentação.
Há um homem na Bíblia, em Provérbios, né, chamado Agur, e Agur ele vai fazer uma oração muito interessante. Ele vai dizer ao Senhor: Senhor, não me dê pobreza nem riqueza. Eu não quero ser rico, não quero riquezas, para que de repente eu me esqueça do Senhor. Mas também não quero ser pobre, não quero ter pobreza, para que de repente caia em tentação e faça o que não pode ser feito, e escandalize o teu nome, envergonhe o teu nome. Então, dá-me do pão cotidiano, dá-me da minha porção diária. É uma oração muito sábia deste homem chamado Agur. E é assim que nós devemos viver. Mas vamos aprofundar um pouco mais neste assunto de finanças, porque nós precisamos, a Bíblia nos diz que nós devemos ser exemplo em tudo. Nós que estamos em funções, em cargos de liderança, nós precisamos ser exemplo. As pessoas estão olhando para nós. Então nós precisamos, de maneira exemplar, conduzi-los à verdade, conduzi-los àquilo que é correto com a nossa própria vida. Uma coisa que o ministro ele não pode deixar-se descuidar é com relação às finanças, aos dízimos. Olha só que coisa interessante. Como é que alguém vai falar de dízimo se não é dizimista? Percebe? É aquele famoso faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E nós não podemos ser assim. Então você precisa ser um dizimista fiel. Porque a hora que o teu pastor, a hora que você tiver a necessidade ou for convocado para falar sobre o assunto, você não vai ser simplesmente mais um jogando para o povo algo que você mesmo não pratica. Então é preciso atentar-se para isso. Essa questão do dízimo é uma questão que muitas pessoas, muitos líderes têm dificuldade com isso, mas é preciso ter muito cuidado e administrar isso. Lembra? São bênçãos de Deus, são subsídios, são coisas que o Senhor coloca em nossas mãos, coloca à nossa disposição para que possamos administrá-las, mas elas são do Senhor. Observe o que diz 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14. Porque tudo vem de ti, e do que é teu te damos. Nós não damos, nós não ofertamos, nós não dizimamos o que é nosso. Muito pelo contrário, nós devolvemos aquilo que vem do Senhor, e Ele ainda nos deixa com 90% para administrar em nosso benefício próprio, mas também é preciso tomar cuidado com a maneira como fazemos isso. Não é porque os 90% são administrados a nosso favor que nós vamos agir de qualquer forma. Não, a Bíblia nos ensina que nós devemos tomar cuidado com isso e não gastar o nosso dinheiro naquilo que não é pão. Então o ministro ele precisa ter esse exemplo, ele precisa ser esse exemplo. O Marcos Copesca ele vai citar no seu livro, ele vai citar Mateus capítulo 6, versículo 21, e por ilação ele afirma: se o dinheiro de um pastor não estiver no reino de Deus, o seu coração também não estará nele. Então é preciso atentar para este fato. Outro pilar da mordomia cristã é o talento, são os dons, as vocações que nós recebemos do Senhor para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja. Perceba que Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12 vai dizer que Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então a mordomia cristã também compreende a administração dos bens espirituais, não só materiais, mas os bens
espirituais, aquilo que o Senhor tem nos dado, os dons, os talentos que o Senhor tem nos dado, e Ele nos tem dado para usar em benefício da sua igreja. Então perceba que a relação senhor e mordomo, né, exige uma intensa confiança, e o Senhor nos tem confiado isso, o Senhor nos tem confiado dons, o Senhor nos tem confiado talentos. Tá? Então, como administrá-lo? Como usá-los na obra do Senhor? Devemos fazer isso de maneira muito ética, né? Observando a palavra de Deus. E Paulo vai dizer aos Coríntios, né? Ele vai escrever para os nossos irmãos de Corinto, e nos dá a entender num determinado momento, lá no capítulo 4, versículo 7 da primeira carta aos Coríntios, né, que alguns estavam orgulhosos, alguns estavam inchados por causa do dom que recebera do Senhor, por causa da sua vocação, do seu chamado, e estavam lá se achando, né, a última bolacha do pacote. Não estavam administrando os seus dons, os seus talentos para abençoar a igreja, mas estavam orgulhosos, soberbos de tudo isso. E aí Paulo vai ter que lembrá-los dizendo, por que que vocês, né, se gloriam? Por que vocês acham que o que vocês têm, né, é de vocês? O que é que vocês têm que não tenha sido recebido? Então não é nada de vocês, vocês receberam para administrar. Então ele diz isso a eles, ele lembra, né, os coríntios disso no capítulo 4, no versículo 7, dizendo, porque quem te faz diferente? Quem é que te deu este dom? Quem é que te deu esta vocação? Quem te faz diferente? E o que tu tens que não tenhas recebido? O próprio Paulo, em Romanos capítulo 11, no versículo 36, vai dizer, porque tudo vem dele, por ele e para ele é, glória pois a ele eternamente. Amém. Então nós precisamos administrar os nossos dons, né, para a obra do Senhor, para a edificação do corpo do Senhor. Infelizmente, não são poucos aqueles que se utilizam dos seus dons, das suas vocações, para tirar proveitos para a sua vida pessoal. Encontramos pessoas, né, vendendo aí oração, aproveitando os seus dons, seja eles quais forem, mas eles acabam revertendo isso para benefício próprio, né, para fazer dinheiro, para ter status, para serem conhecidos e tal. Mas nós precisamos lembrar que o Senhor nos deu os dons, Ele confiou a nós os dons com um propósito. Né? E o propósito é que o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, ela seja edificada, ela seja abençoada. Tá? Então nós recebemos talentos de Deus e como bons mordomos nós devemos agir com temor. Tá? Até porque a Bíblia vai nos dizer, Salomão vai nos dizer em Eclesiastes no capítulo 12, que Deus há de trazer a juízo todas as coisas. Aquele que tudo vê, aquele que tudo conhece, ele vai trazer a juízo tudo aquilo que está encoberto de Salomão, quer seja bom, quer seja mal. Então nós precisamos estar atentos a isso e trabalharmos para que a igreja seja abençoada através dos dons que o Senhor tem nos dado, da vocação, do chamado que Ele nos tem feito. Um outro pilar da mordomia cristã é o tempo. E a palavra de Deus vai nos dizer, em Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16, eu vou ler aqui para você, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo. Guarda essa expressão, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Olha que coisa interessante. Nós precisamos entender que a queda, ela pôs um ponto final na nossa vida aqui na Terra. Ela pôs um ponto final. Não era para ser assim, mas
pecado nos levou a isso, tá certo? Quando nós olhamos para Deus e os seus atributos, nós vamos perceber que Deus ele é eterno. E diante da eternidade de Deus, ele não sofre então a ação do tempo. Você nunca vai ver, por exemplo, Deus preocupado, né, que a ação do tempo lhe prejudique ou lhe favoreça. Você nunca vai ouvir uma expressão, né, se referindo a Deus como, olha, eu preciso aproveitar o tempo para aprender isso ou aquilo. Não, porque ele não sofre a ação do tempo, mas nós sofremos. Nós sofremos e precisamos controlar, precisamos administrar este tempo de maneira que isso seja bênção para nós, tá certo? Então, olha só, nós entendemos, né, que a queda colocou um ponto final, nós temos um tempo nessa terra. E mais uma vez eu quero citar Salomão, porque Salomão vai dizer assim que para a sepultura onde nós vamos, não há obras. Então o tempo é agora, o tempo é já. E nós precisamos remir o tempo, precisamos aproveitar o tempo. Quando Paulo fala de remir o tempo com sabedoria, porque os dias são maus, ele está dizendo que nós não podemos desperdiçar o tempo com coisas banais. Não podemos desperdiçar o tempo, né, com coisas que não edificam, com coisas que não nos aproximam de Deus, muito pelo contrário. Então nós precisamos ter o nosso tempo, administrar o nosso tempo de maneira que nós possamos conhecer mais a Deus, chegar mais perto, se aproximar mais de Deus. Nós precisamos aproveitar o nosso tempo para cumprirmos com as ordenanças que Deus tem estabelecido para nós. Uma delas, né, e talvez a mais importante tarefa que Ele nos confiou, fazer discípulos. Nós precisamos aproveitar o tempo que nós temos, administrar bem o tempo que nós temos para fazermos discípulos, para levar outras pessoas à presença de Cristo. Infelizmente, muitos estão preocupados com tantas coisas e deixam a obra do Senhor em segundo plano. Ah, porque se der tempo eu faço isso, se der tempo eu faço aquilo. Mas Paulo está dizendo, cuidado, aproveite o tempo, não desperdice o tempo que Deus te deu. Nós não sabemos quanto tempo de vida nós temos, ninguém sabe, somente o Senhor Deus sabe, porque o salmista vai dizer que todos os nossos dias estão escritos no livro do Senhor, antes que qualquer um deles existisse. Então nós não sabemos quanto tempo temos e nós precisamos aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá. Não fique lançando desculpas, porque desculpas não funcionam para Deus. Então, como ministro, como líder, você que é responsável muitas vezes por levar uma palavra, por trazer um ensino à igreja, dedique o seu tempo para se preparar para isso, e não chegar lá de qualquer maneira. Então você precisa administrar o seu tempo. O dia tem 24 horas, e nós precisamos dedicar um tempo para o Senhor. Precisamos aproveitar cada segundo. Você já percebeu que nós vivemos numa correria e cada dia que passa essa correria aumenta mais e quase já não temos mais tempo para nada? Então isso é uma questão do quê? De administração, de planejamento. Nós precisamos planejar as 24 horas do nosso dia. Se você tem dificuldade com isso, coloque até mesmo no papel o que você tem que fazer, quais são as tarefas que você precisa fazer, o tempo de início, o tempo de fim. Isso é muito importante. Nem todos precisam, mas alguém que tem dificuldade, por que não fazê-lo? O importante é aproveitar cada minuto
porque o tempo passa, os minutos passam, as horas passam, os dias passam e vai chegar o momento em que nós não teremos mais oportunidade de fazer nada. Portanto, vamos remir o tempo, vamos aproveitar o tempo, tá certo? Que o Senhor em Cristo Jesus te abençoe. Eu espero você para a próxima aula.